Eu sou Gabriele Campista e nesse vídeo eu vou explicar o artigo de Reilson Cavalcante, Débora Trindade e Cristina Figueiredo sobre a preposição com e os papéis temáticos. Essa é uma atividade para a disciplina de Teorias Semânticas da UFBA. Primeiro, nós temos que compreender que um papel temático é a função semântica de sentido que um participante exerce dentro de um evento ou estado expresso pelo predicado. Aqui estão os papéis temáticos. Tem de agente, causa, experienciador, instrumento, paciente, tema, objeto citativo, beneficiário, locativo, origem e alvo. Aqui estão alguns exemplos. Larissa quebrou o espelho. Larissa é o agente da ação. A chuva causou a enchente. A chuva é a causa do evento. Marcos abriu a porta com a chave. A chave é o instrumento da ação. Larissa foi machucada na partida. Larissa é o paciente, ela recebe a ação. E a contribuição semântica da preposição com? Nesses exemplos, nós ainda vamos ver os papéis temáticos de agente, instrumento, causa e paciente, mas agora com a presença da preposição com na sentença. Larissa saiu com Marcos. Marcos é um dos agentes da ação. Larissa abriu a porta com a chave. A chave é o instrumento. A porta se abriu com o vento. O vento é a causa. Larissa casou com Marcos. Marcos vai ser paciente. E aí, nós vemos que a preposição com, nós vamos ter que analisar qual é o papel específico dela, porque nós podemos ver que ela pode se associar com outros papéis temáticos, mas que em si ela não atribui todos esses papéis. Propriedades do com. Associação de papéis distintos em uma mesma sentença. Como em Larissa abriu a porta com a chave. Larissa é agente, a porta, paciente e a chave, o instrumento. E ao mesmo papel, essa preposição vai se associar? Então, Chomsky tem o critério θ, que diz que em uma estrutura, cada argumento, sujeito, objeto, direto e indireto, deve ter obrigatoriamente e exatamente um papel temático. Nesse exemplo, está tudo conforme esse critério. Larissa abriu a porta com a chave. Larissa é o agente, a porta paciente e a chave o instrumento. Para continuar buscando a resposta de se o mesmo papel temático pode aparecer duas vezes em uma mesma sentença, associado ao com, ouvimos aqui essa questão, precisamos entender qual a diferença de um verbo simétrico para um verbo assimétrico. O verbo simétrico, ele precisa de duas pessoas, duas coisas, para que o sentido se faça completo. E existe uma relação entre esses dois elementos, como Larissa abraçou Marcos. O verbo abraçar, ele é simétrico, porque ele pede essas duas pessoas, Larissa e Marcos, e existe uma relação entre Larissa e Marcos com Larissa. Já o assimétrico, ele não precisa de uma relação. Então, Larissa chamou Marcos. Só que quem exerce a ação é Larissa. Agora que já sabemos o que é um verbo simétrico e assimétrico, temos esse exemplo com um verbo assimétrico, ainda tentando responder aquela questão de se o com ele pode estar associado ao mesmo papel em uma sentença. Larissa tomou café da manhã com o Marcos. Aqui a gente tem um verbo assimétrico, onde Marcos, a primeira interpretação é de que ele é um agente da ação junto com Larissa. Larissa com certeza é. E uma possível solução para isso seria que, por serem diferentes predicadores, no caso, Larissa está para o verbo e Marcos para a preposição, apesar de ter o mesmo rótulo de agente, ainda assim são papéis distintos. No mesmo caso aqui com Larissa disse que Marcos disse,
e arrumou o quarto. O primeiro disse é para Larissa e o segundo disse para Marcos. Verbos diferentes, predicadores diferentes, não é o mesmo papel. Aqui nós temos um exemplo com um verbo simétrico, é conversar. Então, Larissa conversou com Marcos. Ambos são agentes. E aqui, o critério de Chomsky, ele falha, ele não há uma solução para isso. Porque nós temos o mesmo papel para um verbo simétrico. Para os verbos transitivos, nós temos a seguinte afirmação. Quando um verbo ele seleciona um sujeito e um complemento, a adição de um com o sintagma depois pode permitir que esse sintagma ele seja interpretado tanto como coagente, tanto como copaciente. Vamos aos exemplos. Larissa prendeu a menina ontem com o Marcos. Larissa, obviamente, é a agente, mas Marcos. Bem, a primeira interpretação é de que Marcos, com esse verbo de prender, ele vai ser um agente, um coagente da ação. Então seria Larissa e Marcos prenderam a menina ontem, juntos, sabe? Mas, pela sentença, dá para ter interpretação também de que Marcos, ele é um paciente, um copaciente. Então, Larissa prendeu a menina ontem com Marcos, poderia ser Larissa prendeu a menina e Marcos. Ou seja, Larissa teria prendido os dois. Mas não é sempre assim. Depende do verbo. Olha aqui. Larissa encontrou Marcos com a vizinha. E aqui o com a vizinha é um adjunto, né? Ele não é necessário. Mas aí repara, a primeira interpretação é que Larissa encontrou Marcos e a vizinha juntos. Já mudou, já está diferente do primeiro exemplo. Mas, pela sentença, também dá para entender que Larissa e a vizinha encontraram Marcos. Voltando aos verbos simétricos. Com os verbos simétricos, nós podemos ter versões descontínuas e contínuas. A primeira versão aqui, Larissa conversou com Marcos, ela é descontínua, pois os dois nominais que aparecem, eles estão afastados e não formam um único constituinte. Já Larissa e Marcos conversaram é uma versão contínua. Eles estão ligados sintaticamente, formam um único sintagma, um sintagma maior. E aí, existe essa questão. Larissa conversou com o Marcos. É igual ou diferente de Larissa e Marcos conversaram? Bem, Dowd diz que existem propriedades de protoagente e protopaciente. E que isso que são propriedades intrínsecas ao elemento e, e por isso ele vai ser um agente ou um paciente ali na sentença. Bem, ele traz esses exemplos aqui. O carro colidiu com o caminhão e o carro e o caminhão colidiram, vai ter a mesma ideia. Tanto né, nessa interação entre a descontínua e a contínua. Porque carro e caminhão, eles possuem a mesma natureza de protoagente. Porém, a versão contínua, ela não serve quando as propriedades são muito distintas. Então, se nós temos o carro colidiu com o poste, não vai ter o mesmo sentido de o carro e o poste colidiram. Na realidade, essa segunda sentença nem vai fazer sentido, porque para se fosse o carro e o caminhão colidiram, tudo bem, porque nós sabemos que eles têm as propriedades de protoagente. Então, eles vão trazer a ideia de movimento, de que eles vão se encontrar, enfim. E como o poste ele é estático, né, vai trazer um referente muito diferente de carro, simplesmente essa versão contínua não vai fazer sentido. Nós podemos observar aqui. Larissa vai casar com o Padre João. Então, quem vai casar, Larissa, quem vai realizar a celebração é o Padre João. Então, ele é o agente. E quem vai receber a ação é Larissa, porque ela vai ser casada. Mas aí tem uma questão. Mantendo os papéis
Então, o Padre João continua sendo agente e Larissa paciente. Será que é possível inverter a sentença, inverter a ordem dos elementos e manter o sentido? Nós vemos que não, porque se nós colocarmos o Padre João vai casar com Larissa, o sentido muda completamente. A proposta é que, embora associada a vários papéis temáticos, a preposição com, ela atribui em si mesma sempre e unicamente o papel de participante do evento. Então, o papel que ela traz é esse, de que vai existir ali um participante do evento. Dentro desse participante do evento, pode ser que haja um outro papel, como nós vimos, agente, paciente, enfim. Mas o com em si mesmo não atribui todos esses papéis temáticos, mas sempre a ideia de participante do evento, papel de participante do evento. Nós temos aqui esses exemplos. Larissa abriu a porta com a chave. A chave vai ser um instrumento. E nós temos o exemplo de a porta se abriu com o vento. E o vento vai ser a causa. E aí, qual é a diferença? Porque, teoricamente, somente pela sentença, poderia ser o mesmo papel. Mas qual é a diferença? Apesar de a chave e o vento possuírem o traço semântico de menos animado e mais concreto, o vento ele é mais dinâmico. E o fato dele ser mais dinâmico é o que torna ele causa e não instrumento. Bem, as mesas foram levadas com as cadeiras. As cadeiras, paciente. As mesas foram levadas com a corda, instrumento. Tanto as cadeiras como a corda possuem o traço semântico de menos animado, menos dinâmico e mais concreto. Então, por que a diferença de as cadeiras serem paciente e a corda instrumento? Quando a gente lê essas mesas foram levadas com as cadeiras, parece que tanto as mesas quanto as cadeiras foram levadas. E as mesas foram levadas com a corda, parece que a corda foi o instrumento utilizado para realizar a ação de levar as mesas. E isso acontece justamente porque cadeiras e mesas, elas são hipônimos de móveis. A ideia geral é móveis, e dentro de móveis existem mesas e cadeiras. Então, por estarem ali dentro de um mesmo conjunto, fazem sentido serem levados juntos. O significado de com, segundo Gomes, é de um uso comitativo, ou seja, de mesma ação do sujeito. E por grau de simetria, haveria simetria total, parcial ou uma simetria. Mas, no artigo, o com, ele não possui essa polissemia. As evidências para isso. Bem, se fosse uma questão apenas do uso dos papéis temáticos, da atribuição dos papéis temáticos, da semântica dos elementos, as sentenças elas não poderiam ser canceladas. E a cancelabilidade, que é da pragmática, mostra que não é uma questão apenas da semântica dos elementos. Então, Maria casou com João. Ambos seriam agentes, não é isso? Tanto Maria quanto João. Maria casou com João. Ele é um ótimo celebrante. Então, como a questão que a gente falou anteriormente do padre, João seria o celebrante, ele é o agente da ação, e Maria, ela é paciente porque ela recebe. Então, essa implicatura conversacional cancela a primeira ideia de uma atribuição, de uma simples atribuição de papéis temáticos. Considerações. A diversidade de papéis temáticos não torna a preposição com polissêmica. Na verdade, mantinha sempre a ideia básica de que seu complemento é um participante do evento. E a própria conversação proporciona a pragmática de buscar entender o que o falante quis dizer, a intenção da fala, que pode cancelar a percepção inicial e ou mudar a relevância dos fatos. Obrigada pela atenção.